vitórias internas moldam vitórias externas. Essa expectativa que havia no coração do povo de Israel, e a gente olha e fala, fica assustado, é a mesma expectativa que muitas das vezes a igreja nutre. No sentido de esperar que Jesus venha e mude as nossas questões terrenas, temporárias, passageiras. E a proposta de Jesus é fazer uma mudança interna. Deus é, na sua eternidade, tão perfeito que ele proveu e ele moveu o que ele quis para que essa data ficasse fixada no nosso coração, no coração da humanidade. Para nós vivermos um presente, as coisas não vão estar tudo no lugar certo, em ordem. Precisamos ousar para ser presente. E esse é o tempo oportuno. Se nós não acreditarmos de que estamos aqui como um presente de Deus, estamos perdendo algo muito importante da vida. O Natal vem nos lembrar que presentear é bom. É bom. Estamos aqui para ser presente na vida do outro. Olá, Brasil! Chegando para mais um Embaixada Cast. Eu sou o Cleuber Freire, você já sabe, esse aqui é o nosso podcast. Hoje, clima de Natal, estou aqui com um amigo, né, que não é a primeira vez, ele já esteve aqui conosco outro dia, gravou um podcast muito legal. Estou falando do pastor Genilton Brandão. Pastor Genilton Brandão, seja bem-vindo ao Embaixada Cast mais uma vez, pastor Genilton. Muito bom estar aqui. A segunda vez. A experiência da primeira vez foi muito legal, né? Gostoso estar aqui, é uma alegria poder estar aqui novamente. E a expectativa está alta dessa conversa, que seja uma conversa abençoadora. Nós estamos em clima natalino, né? Final de 2025. E talvez você vai ver esse episódio lá em 2026, 2027, né? Então você já sabe que nós estamos aqui no final de 2025. Mas o assunto, o tema Natal, desde que eu nasci, isso é muito vivo na nossa mente. Independente de quando você vai ver, isso sempre será vivo também na sua mente. Se você não é inscrito no canal Embaixada Cast, já se inscreve aí. Dá uma forcinha para nós. Como eu sempre digo, dá uma forcinha, nós somos do bem. A gente vai estar sempre aqui batendo um papo com pessoas bem mais interessantes que nós, mais inteligentes que nós, né, pastor Genilton? Pastor Genilton aí, mais sábias que nós. A gente vai trocando ideia aqui, a gente cresce junto. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Fique aí, eu garanto a você que vai valer a pena. A gente vai falar hoje sobre o nascimento de Jesus, sobre o Natal, que seja um momento de você se edificar, de você se alimentar um pouquinho, porque não tem como falar de Jesus sem citar a sua palavra, sem citar a Bíblia, né? E sem citar algumas coisas preciosíssimas dele, que é a luz do mundo, Jesus de Nazaré. E o nosso coração nessa época tá tão sensível a, a compartilhar tudo que é sobre Jesus, e a gente tem prazer, alegria enorme de falar, de ouvir a respeito e de contemplar, porque os nossos olhos nessa época parece que nós contemplamos. E é isso que a gente vai falar um pouquinho. Esse clima, essa sensibilidade a respeito do Natal, em especial, como é que foi isso lá na infância do pastor Renil? Se já era desse jeito ou se é coisa nova, que talvez é só na minha época, ou na minha cidade, lá no meu bairro, mas aqui a gente ficava nesse clima gostoso de Natal. Que legal. Pensar nisso daí é interessante. Estou pensando aqui agora, né? Eu acredito que vivi em família de uma maneira diferente essa realidade, sabe, Cleuber? Eu me lembro logo ali quando eu era bem criança em São Paulo, eu acredito que eu saí de São Paulo perto de 6 anos. O Natal era uma festa em família onde eu lembro muito dos presentes. Se não me falha a memória,
essa questão dos primos todos ali presentes, tios que vinham de longe, se não me falha a memória, meu tio que vinha de Campinas para estar ali em São Paulo, juntamente com meu pai, com a minha avó, todos se reuniam ali na casa da minha avó. Era algo muito, muito festivo, sabe? Era uma festa familiar assim muito, muito legal. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande de viver aqueles dias. Eu me lembro de ganhar presentes, essa a minha lembrança. E depois saio de São Paulo e venho para Campo Grande e perde um pouco isso, tá? Perde. Basicamente a gente vai ficando mais isolado, algo muito da minha família, e a minha família não tinha essa cultura não de árvore de Natal, de se presentear, meu pai e minha mãe, não tinha isso não. E vai se perdendo. Depois retorna, quando retorna a vida de igreja. Quando eu começo a ter um relacionamento maior com os adolescentes, com a igreja. Eu me lembro assim de momentos onde tinha a comemoração no final do ano, amigo secreto. Aí parece-me essas lembranças estão surgindo aqui agora, sabe? Então essa época de dezembro era uma época assim que eu vivi, acho que esses 3 estágios. Ah, esse primeiro me traz uma lembrança, assim, aquela questão saudosista, a saudade, a questão familiar, e também a questão dos adolescentes ali com a igreja, também uma lembrança muito gostosa. Mas em família era muito. A minha casa mesmo, ela não valorizava muito, ainda que meu pai é filho de pastor, né? A primeira vez que eu li a Bíblia toda foi com meu pai, mas a gente não tinha essa cultura de celebrar o Natal assim, não. Pelo menos eu não me lembro quando estava só eu, meu pai, minha mãe. Não me lembro. Talvez ali uma refeição diferente. Simples. E geralmente quando você nasce num lar cristão e tem o hábito de ir à igreja desde pequeno, geralmente a igreja se volta a programação dela no final do ano para esse clima de festividade, de comemoração. E, e eu me lembro que a gente fazia teatros, aí tinha aquele de jograis sobre o nascimento de Jesus, essa questão dos presentes também na igreja, as professoras de classinha, de crianças. E era eu diria que isso era uma reprodução daquilo que também nós éramos em casa, pelo menos no ambiente em que eu vivia. Ali eu nasci no Paraná, e aquela região, Cascavel, ali em volta, meus pais tinham os seus pais já também como cristão e educou eles assim, então a gente tinha essa cultura. E a troca de presentes, e você me fez eu lembrar também com saudosismo. É encontro de famílias, aquele relacionamento gostoso. A gente vê Comida pessoas que a boa. gente. Não, lá em casa, pastor, todo Natal. Aliás, era uma comida que só tinha no Natal. Se minha mãe estiver ouvindo aí, ela vai se lembrar disso. Meus irmãos também, todos vão se lembrar disso. Era duas comidas que não faltava no Natal. E ela especialmente era no Natal. Era sagu e manjar. Um manjar que minha mãe fazia de um vinho de uva. E aquilo era gostoso. Até hoje eu sinto o sabor dele. Outro dia até há pouco tempo pedi pra minha mãe refazer de novo esse manjar, que tava com saudade daquele manjar dela, que era típico do Natal. Sem falar num franguinho, né, um porquinho assado, isso é de lei, né? Essa era as sobremesas. Talvez você que tá assistindo aí na tua casa, você tem na tua memória algum tipo de alimento que era muito típico do período natalino, né? Ah, algumas pessoas valorizavam muito o peru, né? O Chester, até hoje tem essa cultura, porém, era algo que não era tão acessível a mim. Família de classe média baixa não tinha acesso a comprar um Chester, né? Hoje em dia até o nome é bonito, né? Uhum. Chester. A gente nem sabia o que que era isso. Quando alguém falava a Chester, eu associava Chester a caviar, né? A coisa difícil, não, Aham. não acessível a nós, né? Isso é muito interessante. E é gostoso essa memória, essa lembrança. Porém, pastor Genilton, não é tão diferente nos dias de hoje para as crianças de hoje, né? As crianças que vão crescendo, eles ainda têm isso
essa questão da troca de presentes, né, do receber presentes, em especial a criança ela recebe, né, muitos presentes. A árvore, as luzes, ela continua assim muito viva, né? As cidades enfeitam. Eu não sei como é que tá a Alta Floresta, teve lá também, igual aqui Rolim de Moura tá lindo aquele centro ali, pastor. A Sim. cultura é gostosa, né? O Natal tem A essa, gente, a gente não gosta de usar essa expressão magia do Natal, porque parece que é uma expressão um pouco Uhum. mais pagã, mas não é. Tem um diferente, né? Um ar, um Tem um clima ar diferente, né? diferente, é um ar diferente. A iluminação, né? Que traz um sentimento de alegria, esse olhar mais otimista também, simpático, acho que talvez essa seja uma palavra interessante, simpático, se vê presente nessa data, né? Então, tudo fica assim, meio que contagiante, né? É uma data muito, muito especial. Ah, Se nós formos pensar em datas cristãs, eu entendo que a Páscoa é uma data ah, de um valor para a vida cristã que ultrapassa o Natal. É morte e ressurreição. Morte e ressurreição. A nossa salvação está baseada na morte, na ressurreição, na justificação. Por mais que o Natal também tenha uma importância ímpar, né? Mas o Natal ela tem esse ar mais alegre e que chama a atenção de muitas pessoas, né? Ah, Como a gente tava conversando e mesmo pelo WhatsApp, a gente vai perceber que o Natal atrai pessoas de vários ambientes, de crenças, e parece que a Páscoa é muito, muito nossa, né? Muito dos cristãos, e talvez por causa desse clima de morte, de pesar, mais reflexivo, o Natal ele é celebrativo, celebrativo. Cantatas e todas essas questões. Eu acho que o ar do Natal é um ar alegre. E não vejo como algo que seja ruim, não. Eu acho que é interessante. Pastor, É eu ia importante fazer até essa celebrarmos. pergunta. O Uhum. cristão, porque tem umas perguntas, inclusive a internet está cheia dessas perguntas. O cristão, o protestante, ele pode celebrar o Natal? E quando eu estou falando cristão, não é que a gente está fazendo separação entre protestantes e católicos, mas a pergunta às vezes vem nesse sentido. O protestante, o cristão, ele pode celebrar o Natal? Eu creio que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso também no nosso bate-papo. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se Jesus não houvesse ressuscitado, era vã a nossa fé, era vã a nossa pregação. Então, a nossa crença, a nossa fé passa muito pela ressurreição de Jesus. Porém, é o que eu ia dizer, se Jesus também não tivesse nascido, não teria como haver morrido, se não fosse uma promessa. E antes, não vou adiantar aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre essa promessa, de onde vem isso. E a outra fala do senhor que me veio à memória aqui, algo bem interessante, é sobre a musicalidade no período do Natal e um estilo próprio. O Natal tem um estilo próprio de música e de canção, e algumas. Eu morava em uma cidade que tinha aquelas caixinhas de som nos postes. As caixinhas a gente chamava de pau do fuxico, o rádio poste, né? E aí, quando chegava o período de dezembro, as empresas tudo fazia propaganda. E era repetitivo, que as músicas eram as mesmas. Tan, 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 com um estilo de instrumento e a harpa, ou o tipo de instrumento que se toca. Isso traz uma identidade musical para o Natal, que não é só esse tipo de música, mas isso parece que isso já está assim, massificado dentro da nossa mente. Quando eu escuto um barulhinho, tipo o típico de Natal, pode ser em qualquer época do ano. Você associa aquilo ali a dezembro, ao nascimento de Jesus e ao Natal. E são coisas que marcam, né, a nossa vida durante, acho que desde quando a gente nasce até o último dia, isso marca muito, né? É muito forte. Então, esse ambiente vai nos trazendo assim uma questão que eu acho muito importante, que é a questão da celebração. Por exemplo, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, de que nós precisamos aprender a celebrar. A celebrar. Que muitas vezes nós, enquanto protestantes, escolhemos
as coisas por aquilo que ela nos traz de dificuldade. A ideia de C.S. Lewis é mais ou menos o seguinte, de que nós precisamos carregar a nossa cruz, negar a si mesmo. Portanto, entre uma escolha e a outra, a gente olha para a celebração como algo que talvez a alegria, a felicidade como algo que não seja legítimo para nós cristãos. E esse tipo de avaliação da vida, ela é muito ruim. É muito ruim. Quando nós cristãos perdemos essa habilidade de celebrar, de se alegrar, de festejar. E deveria ser muito claro isso para nós. Porque o evangelho, a sabedoria bíblica, Paulo vai dizer, em tudo dai graças. Eu vou dizer que a gratidão potencializa o ser. Um ser que não é grato está fadado a perder energia na vida. Uma pessoa ingrata é uma pessoa que, diante das situações, vai ficando anêmico e indisposto, sem vitalidade, sem vigor. E o que mais nos impulsiona para um coração grato do que essa habilidade de celebrar, de fazer festa com pequenas conquistas? E vamos lá, né? O Natal é uma grande notícia, boa nova, o Evangelho. Por que não celebrar? E por que não celebrar de uma maneira efusiva? Por que não se juntar enquanto família e fazer desse período um período especial? Portanto, assim, já respondendo lá, a pergunta lá atrás, eu vejo a celebração, a festa do Natal como algo assim muito importante para a vida cristã. A igreja precisa celebrar o Natal. Precisamos dar notoriedade e destaque. Aquilo que Deus fez em Cristo Jesus é realmente espetacular. Algo que merece ser celebrado com muita, mas com muita alegria. É um assunto assim que não se esgota, né, sobre Jesus. Eu queria começar por um texto bíblico que diz que é por causa dele, tudo é por ele e para ele que são todas as coisas. Ele é o princípio de todas as coisas. Nós cremos na Trindade, cremos que Jesus ele está no princípio com Deus. E o nascimento de Jesus, vamos dizer assim, essa consumação desse propósito, Deus enviar Jesus, o seu Filho, com um objetivo específico, ele precisa realmente ser celebrado. E aí vem essa questão da alegria, precisa da celebração devido à importância, eu diria a importância maior para nós humanos, porque é nele e através dele é que nós somos libertos daquilo que nós chamamos da nossa natureza humana, né? O Jesus tem esse simbolismo. E o que dizer para os nossos cristãos de hoje a respeito do Natal? O que nós poderíamos compartilhar aqui, que a mensagem maior por trás do Natal, ela tem um significado muito grande, como o senhor acabou de falar, para nós. Primeiro, quando a gente pensa no Natal e na celebração do Natal, o cristão deve celebrar o Natal. A questão das festas pagãs, a data, dia 25 de dezembro, todas essas questões, eu gostaria de pensar o seguinte: em relação à data, quase certeza não foi em dezembro. Provavelmente ali em março, abril, há uma discussão lá se em setembro ou agosto. O importante é que Jesus nasceu. E esse é um fato consumado, histórico. O Jesus histórico não é negado em lugar algum. Em lugar algum. Todos têm essa
essa informação como uma informação verídica. Jesus nasceu. E a data a gente não tem, mas celebramos o nascimento. O nascimento. Existe uma outra questão em relação a questões pagãs, de que quase tudo que a gente vai olhar dentro da cultura judaica, do culto cristão, das liturgias, nós percebemos que elas são ressignificações. Por exemplo, a questão do sacrifício existia em outras tribos, em outras culturas. E a gente vai perceber que Deus traz a Moisés a ideia de ter um novo significado para o seu povo. E a gente chega nesse tempo e começa a condenar tudo aquilo que não foi criado por nós, como se tivéssemos que criar a roda. Não, só podemos celebrar se for algo criado e for algo genuinamente nosso. É um absurdo. Nós vamos vivendo e ressignificando as situações que estão chegando para nós. Pois, como você disse, fazendo uso do texto ali de Romanos, tudo foi criado nele. Então, tudo que se tem, podemos olhar a partir dele, ou melhor, devemos olhar a partir dele. O inimigo tem como uma das suas principais astúcias tomar aquilo que não é dele, porque dele nada é. Ele toma para si. E muitas vezes, em tomando para si, nós entregamos. Entregamos algo que ele não criou. O que ele criou? Nada. Tudo que ele faz é tomar. Então, eu vejo que essas questões de data, questões pagãs, por exemplo, a gente vai olhar a própria data, porque no dia 25 a gente sabe que vai ser em relação a um culto ou a uma crença pagã que se tem, e com Constantino, na ideia de cristianizar o mundo, ele adota aquela data e coloca... Se apropria dela para divulgar o cristianismo. A gente olha para isso com um olhar tão pessimista, e eu percebo que há algo de bom, no sentido de que não se entregou, se ressignificou. Isso fez com que isso não fosse esquecido, né? E ficar vivo na memória. Ficou vivo, espalhou, alcançou culturas. Eu acho que, assim como a reforma precisa estar sempre se reformando, nós podemos olhar hoje, por exemplo, para a cultura do Natal e perceber que o comércio foi tomando conta de toda, né, de todo esse momento. E a gente pode olhar e falar, peraí, isso aqui não é legal, né? E tirando esse peso, sem roubar totalmente ou sem tirar totalmente a alegria, a celebração. Por exemplo, eu tenho algo assim muito claro para mim, que o Natal tem algo muito especial de presente. Natal significa ou me aponta para o presentear. Tentar tirar do Natal essa
essa percepção do presentear, eu acho que é roubar um significado que está presente ali. Deus nos presenteou com Seu filho. seu filho. Deus nos enviou, nos deu a, no Natal o seu filho. Se encarnou. Né? Eu gosto de pensar que o Natal nos lembra que devemos dar-nos uns aos outros. E um dar com um grande significado, dar-nos de uma maneira inteira, bela, cheio de propósito. Essas coisas estão, para mim, presentes no Natal. Né? Então, Pastor, é isso. lembrei do judaísmo, porque o judeu, na verdade o judeu, ele não comemora o Natal. Enquanto o senhor falava, eu pensei, puxa, Jesus, que há uma frase que foi escrita na sua coroa, que ele era o rei dos judeus. E o judeu, ele era, vamos dizer assim, ele era para ser a maior testemunha do nascimento de Jesus. E eles deveriam comemorar com muito mais, vamos dizer assim, com mais ênfase o nascimento de Jesus, porque eles testemunharam isso, vem de berço, de tradição, e eles não comemoram. E aí eu, ouvindo um comentário essa semana na internet, no YouTube, até uma palavra sobre o Natal, e aí o comentarista dizia que os judeus, eles têm uma comemoração muito parecida nesse período de dezembro, se eu não me engano, é Hanukkah, né? Hanukkah que também é muito próximo, acho que essa data do dia 25. E essa eles comemoram, mas é uma festa que a origem e a ideia deles é totalmente diferente do nascimento de Jesus. Um oposto daquilo que nós, os cristãos, né, que nós chamamos de cristãos, comemora. E o Natal é uma festa cristã, né, no calendário. Ela é chamada de festa cristã. Independente da crença denominacional ou da religião em si, e até mesmo aqueles que não são protestantes ou não são católicos, eles vivem esse clima do Natal no Brasil, e isso é muito aflorado de várias formas. Isso pode ser visto nas cidades, no comércio, e essa data, ela virou uma data, infelizmente, ela é muito comercial, né? Aí alguém, às vezes, faz uma crítica e fala, isso não é legal. Mas é muitas pessoas comprando alimento, comida, porque tá recebendo familiares. Vai ter festividade amanhã, tá garantida as festividades, se Deus permitir, dia 25. Talvez você vai estar vendo esse podcast hoje, já é 25, mas a festividade você é testemunha. Tá garantido na sua casa. A mensagem do Natal transcende a igreja, né? E alcança as pessoas, influenciando-as a boas ações, influenciando-as a olhar para o próximo, influenciando a aproximação, a compaixão. E uma das coisas que você falou, que eu acho que vale muito a pena pensar, é o quanto que o Natal nos aproxima ou reaproxima familiarmente, né? Coloca a família e pessoas que de repente não se veem há muito tempo novamente juntas. E isso é algo abençoador, agora há pouco eu estava vindo para cá e uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando de uma família carente que nós temos ali na igreja, se nesse mês havíamos entregado uma cesta. E você vai perceber que tudo isso É o clima. é o clima, é essa influência, sabe? É essa boa nova, é esse clima contagiante que vai alcançando pessoas e de uma pessoa vai alcançando outra e vai trazendo às pessoas essa luz, sabe? Esse clima festivo, de celebração. Por que olhar de uma maneira ruim, prejudicial? Eu acho que é até uma incoerência. É uma incoerência quando a igreja, de alguma maneira, olha para essa data tentando desmerecer
por causa de uma divergência em relação à data, a um símbolo ou outro. Acho de uma incoerência bem grande. Então, pastor, nós temos um grupo aqui em Rolim de Moura, que a gente se reúne toda quarta-feira, né? A gente chama de PGM, né? PGM, o nome é Hebreus. E aí a nossa líder do PGM, no último PGM que a gente fez antes de entrar um período mais de recesso, muita gente viajando, ela própria viajou, Deus abençoe, irmã Eline, um abraço. Ela fez um desafio. Tá chegando o Natal, clima de final do ano, vamos fazer nos últimos encontros, um ajuntamento você traz pra gente fazer as cestas, porque no Natal é pra gente distribuir uma cesta básica e tal. E aí, um levava um alimento, outro levava outro deu dinheiro para comprar. E a gente levou para uma associação que tem aqui na cidade, né? O nosso coração, ele tá mais acessível. E muitas das vezes, quem lidera, um líder igual a nossa irmã Eline, que lidera lá o grupo da célula, um pastor, ele aproveita, no bom sentido, ele aproveita o momento, o clima, porque o coração das pessoas estão sensíveis a contribuir e ajudar. Em outras épocas, talvez você não encontre aquele lugar acessível. E no período natalino, talvez você vai ver um podcast como esse, e a gente vai falar um pouco aqui sobre Jesus, esse que é realmente o cerne do Natal, porque é um período de Natal. Porque se você vê lá, podcast sobre Natal, nascimento de Jesus em fevereiro, março, abril, você não dá aquela importância, o coração não está acessível a ouvir sobre Jesus como se ouve nesse momento. Pessoas param para ver uma cantata. Pessoas que não vão à igreja, mas eles param para ouvir aquela cantata. É gostoso, né? A gente ouvir uma cantata com vozes bem afinadas, instrumentos bem afinados, é maravilhoso, soa bem aos nossos ouvidos. Então as pessoas param aquele tempinho e eu tive agora alguns Natal atrás, 2 Natal atrás, eu fui com a minha família a uma cidade por nome de Canela, no Rio Grande do Sul. E lá tem uma igreja chamada Igreja de São Pedro. E essa igreja de São Pedro, ela é toda construída em pedras. E essa igreja, eu vou até colocar as imagens dela aqui no podcast, do que eles fizeram. Os meus filhos, a minha esposa, a gente ficou maravilhado, porque a cidade parou. Milhares de pessoas, eu acredito de milhões de pessoas param para ir até ela para ver o teatro que acontece, os Papai Noel fazendo rapel ela é muito alta e eles projetam luzes LED nela para fazer teatro, encenações na parede dela. E o Gramado e Canelas é muito movimentado nessa época. Pode ir lá agora que tá super lotado, né? Os hotéis estão todos cheios. E as pessoas estão com o coração acessível. Então a gente estava ali assistindo e aquele momento ali tava ventando, chovendo, meio frio, mas as pessoas não saíam dali. Aí eu vou usar aquela expressão. O Natal tem aquela magia, tem toda aquela sensação. E isso eu acho que é louvável a cultura continuar investindo também nisso. Eu não faço críticas a quem investe em luzes, iluminação, evento, porque o nosso Jesus, ele precisa de continuar sendo proclamado. Ele veio ao mundo. Ele veio, ele nasceu. Ele é a esperança para um ser humano como eu, como você que está nos ouvindo, como pastor. Ele é a esperança, ele é o tudo para a nossa vida. Então isso eu acho muito legal, muito interessante esse momento para nós. Eu falaria também para adicionar aí o quanto a igreja, ou o quanto nós cristãos deveríamos fazer uso dessa data, ou ainda potencializar ainda mais nessa data, de estarmos em contato com as pessoas e de fazermos desses contatos, talvez até a ideia mesmo de evento, sabe? Uhum. Para poder anunciar, para poder falar, para poder viver aquilo que é cristão. Estar em lugares nos quais, de repente, a igreja não estava pisando. Eu acredito que essa data é uma data muito propícia para expandirmos, para estarmos em outros lugares, aproveitar esse tempo, né?
Então, eu acho que isso vale a pena adicionar a tudo aquilo que a gente conversou. Ah, o Natal, ele nos abre portas que talvez em outros momentos estivessem fechadas, nos abrem corações para somar naquilo que queremos fazer também. Pastor Genilton, Natal é nascimento de Jesus. Esse Jesus que veio ao mundo e nós já citamos isso, de que era uma promessa, de que ele viria. Desde que o homem pecou lá no Éden, Deus disse que da semente da mulher viria ou nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós poderíamos dizer que Jesus, que os profetas depois vai anunciar, ele nasce com uma missão. Essa missão está colocada lá em Gênesis. E a gente está falando de nascimento de Jesus. E se a gente está falando de nascimento de Jesus, e a primeira expressão do nascimento de Jesus que eu encontro, não sei se tem alguma outra antes, a Bíblia é essa, de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Pensar no nascimento de Jesus é interessante porque, por exemplo, se a gente pega Isaías capítulo de número 9, nós vamos perceber que Jesus é profetizado a respeito do nascimento daquele que viria para interromper um momento de trevas, de escuridão, de sombra e de morte. Está lá em Isaías capítulo número 9, versículo de número 1 e 2. E aquele que iria interromper seria conhecido como Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Nós temos ele como Jesus, o Messias prometido. Como você disse, os profetas falaram sobre ele. Nós vamos ter ali Isaías, nós temos ali os Salmos falando a respeito desse que viria. E ele viria num contexto onde aqueles que olhavam esperavam alguém que iria libertar Israel. Ia dar a Israel um contorno diferente, pois Israel vivia tempos de dificuldade, sob o domínio romano, desejava, ansiava pela libertação, por aquele que assumiria o trono de Davi. E Jesus vem com uma outra proposta. As pessoas esperavam Jesus, o Messias, com um outro contorno. E Jesus vem para libertar a escuridão que estava na alma. Isso choca. Isso choca ao ponto de nós percebermos que no decorrer da vida de Jesus, aqueles que aclamaram Jesus em Jerusalém entrando, Hosana, bendito aquele que vem, logo depois, ao entender que não seria este aquele que libertaria Israel do domínio romano, vai dizer, olha, crucifica. Isso é muito interessante de nós pararmos para pensar quando nós olhamos para a nossa maneira de viver. Porque eu acredito que esse não foi tão somente um erro daquelas pessoas. Essa expectativa que havia no coração do povo de Israel, e a gente olha e fica assustado, é a mesma expectativa que muitas das vezes a igreja nutre. No sentido de esperar que Jesus venha e mude as nossas questões terrenas, temporárias.
passageiras. E a proposta de Jesus é fazer uma mudança interna. Eu estava falando no domingo agora que vitórias internas moldam vitórias externas. Vitórias internas moldam vitórias externas. E Jesus veio para mudar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, transformar as nossas histórias de dentro para fora. E quando há essa transformação em o nosso interior, as transformações hão de acompanhar exteriormente. Agora, é muito possível que homens tenham questões externas, ambientes externos, tudo em ordem. Mas se não houver ordem em o seu interior, este faz uso ou vivencia nessa ordem exterior e com pouco tempo, não precisa de muito não, ele consegue bagunçar tudo. Agora é o contrário. Aquele que tem paz em o seu interior, ainda que pegue um mundo externo, uma bagunça, pouco a pouco, essa bagunça vai encontrando ordem, as coisas vão se arrumando, porque aquilo que realmente importa acontece ou deve acontecer de dentro para fora. O que Jesus veio fazer, a libertação que Jesus veio fazer, de fato, se dá em o interior de cada ser humano, no interior do homem. E isso é importante, mas para as pessoas que olhavam e ansiavam pelo Messias, foi algo decepcionante. Decepcionante. Eu fico a pensar que nessa data é importante nós falarmos disso para que pessoas não venham criar expectativas para com Jesus, expectativas que ele não disse, ele não tem o propósito de atender. Ele veio com um viés totalmente diferente. Quão bom seria se nós, enquanto seres humanos, estivéssemos voltados para o viés de Jesus, interessados nos interesses de Jesus e não tentando fazer com que Jesus viesse a caminhar ou a realizar a partir de nossos interesses. Pois, se assim for, Pastor, vamos nos desculpa eu cortar, frustrar eu vou fazer uma mesmo. pergunta para ti, dentro desse assunto que você está falando. Aquele versículo que Jesus fala, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Como entender esse versículo? Porque a gente ouve algumas pessoas que acham que essa vida abundante é uma vida abastada, com riquezas e tal. Para quem está comemorando o nascimento de Jesus, essa é uma expressão muito, muito interessante hoje. Eu vim para que vocês tenham vida. Que tipo de vida é essa que Jesus oferece para o nosso ouvinte? Olha lá, talvez eu lembrei de uma frase, se não me falha a memória, do Hernandes Dias Lopes. A maior de todas as prosperidades é a prosperidade espiritual. A maior de todas as prosperidades é a prosperidade espiritual. E a vida abundante que Cristo veio nos dar, ela se dá realmente nessa paz interior. Quem tem Jesus não tem falta de nada, ainda que em a sua vida lhe falte coisa, aquilo que falta não lhe faz falta. Então, aquele que tem Jesus, ainda que algo lhe falte na sua vida exterior, aquilo que lhe falta não lhe provoca ansiedade, não lhe faz falta, ele não tem necessidade daquilo, ele pode viver sem aquilo. É isso que Paulo vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por dificuldades, mas também eu posso viver abastadamente. Eu posso, porque em o meu interior há paz, em meu interior há abundância. E a abundância mesmo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não está falando daquilo que é exterior, mas ele está falando do interior, dessas vitórias internas, que com toda certeza hão de moldar
vitórias externas, hão de moldar questões externas. Aquele que vence em seu interior, aquele que tem prosperidade em seu interior, com certeza há de usufruir e de viver a prosperidade, a viver bons momentos em em a sua vida exterior, em a sua vida cotidiana. As coisas vão ser coerentes com o grande milagre que está acontecendo dentro. Não tem como, não tem como. Verdade. Eu não me lembro o autor, eu tava até pensando se era C.S. Lewis, que ele fala que não existe cristão que diga assim, eu não tenho nada ou eu sou pobre, ao ponto de não ter nada para dividir. Sempre ele vai ter alguma coisa para dividir. Isso é uma vida abundante. Em se tratando dessa riqueza espiritual, essa vida abundante que nós temos em Cristo, ela precisa de ser repartida, ela precisa de ser partilhada. E eu me lembrei de uma frase que você citou aqui, da última vez que tu teve aqui, de que a vida cristã, ela é receber, celebrar e compartilhar. Essa é a vida cristã e é a vida que Jesus nos ensinou, né? Esse Jesus que nós estamos compartilhando. Ele precisa também de ser um marco não só comemorativo no Natal, no final do ano, na sociedade, no comercial, mas ele precisa de ser um marco na vida, e eu diria assim, individual na vida de cada um, né, pastor? Porque em Cristo, entrando na história do ser, do indivíduo, da pessoa, ele vai criar inevitavelmente essa divisão, antes E depois. e depois. Porque Jesus, ao entrar, muda tudo. É por isso que as Escrituras vão dizer que de sermos uma nova criatura. As coisas velhas já Fica passaram. para trás. Eis que tudo se fez novo. Antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo, ao adentrar a vida da pessoa, muda a maneira dessa pessoa ver, enxergar, entender a vida. Estava conversando e falando, compartilhando na igreja, de que se nós, seres humanos, obcecados com essa terra, com esse pó, estamos tão obcecados com o pó que estamos olhando para o pó e desconsideramos totalmente o céu. Uhum. Aquele que está obcecado pelo pó está olhando para o chão, esperando vida do chão. Por exemplo, vamos pensar que a vida é tão somente aqui e agora. O que é importante é o que eu vivo aqui. E desconsidera a eternidade, desconsidera o favor divino, desconsidera o que Deus tem para a vida. Em Jesus, entrando na história desse ser humano, o coloca em uma condição de viver a vida a partir do céu. A partir do céu. É antes de Cristo e depois de Cristo. E isso muda totalmente a maneira como essa pessoa vai lidar consigo mesmo, vai lidar com os bens que estão à sua volta, vai lidar com as circunstâncias, com as adversidades, com os problemas, vai lidar com a eternidade, porque agora ele passa a olhar e a entender a eternidade como realidade, como uma realidade inevitável, e a viver a vida a partir dos valores eternos, onde eu vivo com o outro a partir do pensamento de como que Deus quer que eu viva a minha relação. Enquanto este mundo, de repente, olha para o outro como um adversário, como alguém que eu estou competindo com alguém onde eu preciso me impor para não me perder, para não perder o espaço, Cristo Jesus vai me fazer olhar para o outro como meu irmão, como alguém a quem eu posso e tenho como contribuir, e como alguém a quem eu posso também receber. Muda tudo.
antes de Cristo e depois de Cristo. Um marco na nossa vida. Eu não sei se você que está nos ouvindo é desse tipo de pessoas, e eu chamo a sua reflexão para isso. Às vezes vai na igreja só nesses períodos, só no final do ano que vai dar para ouvir um teatro, uma cantata, né? Ouvir uma mensagem voltada para esse clima, ou com esse clima natalino, quando para nós Jesus é todos os dias. A Bíblia ela vai dizer que o dom gratuito de Deus, o presente, né? O dom gratuito é o presente de Deus, é a vida eterna. Jesus é o presente, o pastor citou isso durante o nosso episódio, de que Jesus é o presente de Deus para nós. E a vida eterna é um presente, é graça, é um favor imerecido que ele nos deu. E a gente está nesse clima hoje, Natal, as festividades, talvez você já comeu comida boa, hoje, gostosa, saborosa. E, infelizmente, algumas pessoas exageram um pouquinho nesse período também. E nesse período aumenta também, pastor, infelizmente, o índice de acidente nas estradas, porque algumas pessoas exageram no álcool, nos vícios, e acaba por ser um clima natalino, e aí algumas pessoas não colocam limite pessoal, nem só na alimentação, aliás, nós que somos cristãos, nós sabemos que a gula também é um pecado, né, pastor? Uhum. É um pecado diferente, né? Mas é um pecado. Quando a gente exagera demais, acaba trazendo males para a saúde. E eu queria deixar no final do podcast aqui uma palavra, não só agora no Natal, mas também final do ano tá chegando e na virada do ano aí, esse clima de Réveillon, de esperança de um novo ano, a chegada de um novo ano, algumas pessoas saem e bebem bastante bebidas alcoólicas e trazem muitas das vezes aquilo que era para ser festa, alegria. Eu tô falando que eu já testemunhei isso, eu já vivi isso, até muito próximo. Acaba se tornando em tristeza, um período que era para ser alegre, um período gostoso. Então, há um conselho para as pessoas, né, que estão aí nesse clima de festa, de Natal. Se você, né, tem o hábito de beber e de repente bebeu um pouco demais, não pegue a estrada, não saia dirigindo por aí, sem condições para dirigir. Talvez você ache que você é forte, que você pode, e é o que acontece com muita gente, né? Eu posso, não, eu só tomei uma latinha, só tomei. E aí saem para a rua. E esse é o nosso papel, pastor. Eu estou citando isso, porque às vezes a gente evita de citar isso porque a gente não quer confrontar, né? Mas esse é o nosso papel de cristão. Então, o conselho que eu gostaria de deixar aqui. Cuidado, faça tudo com moderação. E se Jesus realmente ele faz sentido para você, por isso que você comemora o Natal, não pode ser um feriado qualquer mesmo. Não pode ser só um simbolismo costumeiro ou ritual. Não é, o Natal não pode ser apenas um ritual. A gente comemora porque todo mundo comemora. Então, reflita sobre Jesus e faça uma oração hoje, nesse dia, faça a Jesus, né? Dirija a Ele e fale: Jesus, eu sei que o Senhor nasceu, muito obrigado pelo seu nascimento, pela sua morte, pela sua ressurreição e o verdadeiro sentido da sua vinda ao mundo. Eu quero entender e cultivar isso e proclamar isso. Isso é a maior oração que você pode fazer, dizendo ao Senhor o seguinte: nasça no meu coração, para que eu seja uma pessoa como foi colocado aqui agorinha, uma nova pessoa a partir de que Jesus nasce no coração. Uma mensagem simples que eu poderia deixar para o seu coração. Gostaria ainda nesse final, pastor, nós falávamos há pouco sobre a genealogia de Jesus. O senhor até falou a questão da genealogia citada por Mateus e por Lucas, né? Na verdade, assim, Mateus vai iniciar com a genealogia, né? E a genealogia de Mateus, ainda que na genealogia ele destaque algumas mulheres que na cultura judaica não era nem contada, né? Ele destaca, e isso é algo a se destacar. Mateus inicia a sua genealogia em Abraão e pega a linhagem de José. Lucas, por ter uma perspectiva de valorizar, de atender aqueles que eram excluídos, por exemplo, Lucas vai apresentar a importância das crianças. Por exemplo, a gente vai perceber Jesus falando com as crianças em Lucas. Lucas falando sobre Jesus, né? Quando ele vai ser apresentado no templo. Isso daí não está ali em Mateus. E nós vamos pegar na genealogia a linhagem de Maria. É Lucas que faz isso. Então há essas duas diferenças.
É só questão mesmo de curiosidade, né? Mateus faz referência da linhagem de José. E é interessante pensar que José não é um participante ativo, né, na concepção de Jesus, mas o Evangelho de Mateus pega a linhagem de José. Lucas já pega a linhagem de Maria, que é algo para os judeus e para a época, algo assim, quase que inconcebível. Jesus veio quebrar esses paradigmas aí, esses... E o evangelista, ao escrever, dá esse destaque de uma maneira muito proposital, né? Então, Mateus, ao escrever aos judeus, destaca José. Lucas, ao escrever aos gregos, destaca as mulheres por causa da questão da universalidade, né? Então, ele quer apresentar Jesus como aquele que veio, o homem perfeito, que veio para agir em compaixão para com todos aqueles que eram excluídos, os párias, vamos dizer assim, da sociedade. E isso está muito presente no Evangelho de Lucas. Pastor, outro dia eu falava com um grupo de pessoas, de mulheres, tinha umas mulheres reunidas no lugar, eu fui lá para dar uma palavra, eu falei da importância das mulheres no ministério de Jesus, e desde o nascimento de Jesus, e uma das falas foi esta, e depois a outra na morte de Jesus. Porque na ressurreição de Jesus, as mulheres têm um papel de destaque na narrativa de Lucas, que é as primeiras a ir ao sepulcro, depois ao anúncio, e as mulheres ali, desde Marta e Maria, né, naquele contato com Jesus ali, Jesus já no final do seu ministério, a importância que Jesus dá às mulheres, e eu dizia a elas, infelizmente, isso era para quebrar mesmo, aliás, para quebrar mesmo paradigmas, porque não era, culturalmente falando, Jesus estava indo na contramão do sistema. O sistema era totalmente diferente. E para aqueles que são críticos e diziam que o evangelho é cristão, botava a mulher como inferior, menosprezava as mulheres, que é um evangelho muito machista, porque eu já ouvi essa expressão no passado, isso quebra, né, todos esses argumentos, né, do papel da mulher e a valorização da mulher desde o nascimento. E sem falar o ministério de Jesus específico, mas o senhor citou o nascimento de Jesus, a genealogia, né, de Jesus aí, e depois eu acabei citando aqui agora lá a sua ressurreição, o papel da mulher, dois atos e dois fatos, né, bem, vamos dizer assim, distintos, né, um do outro, e os dois são eventos, tanto o nascimento quanto a Páscoa, a ressurreição de Jesus, são as maiores festas, maiores de proclamação que nós temos, os cristãos, né? Isso é algo muito gostoso, muito tremendo, né, pastor? Uhum. Pastor Genilton, nós estamos chegando ao final, vou deixar para o senhor fazer as considerações finais aí, de repente o senhor tem alguma coisa a acrescentar, já que está nesse clima gostoso de Natal, eu queria que o senhor, nas considerações finais, aí, também deixasse uma palavra aí para a igreja, né, para a igreja a qual o senhor pastoreia. Cleubel, eu iniciaria dizendo assim, Natal, ele tem essa perspectiva, essa lembrança da importância do presentear. Meu desejo é de que a vida de todos aqueles que amam a Jesus, que deixaram Jesus nascer em sua vida, se permitam ser presente de Deus para a vida do próximo. Acredito que o Natal nos faz lembrar que presentear é a maneira pela qual é possível compartilharmos redenção, salvação. Se nós não acreditarmos de que estamos aqui como um presente de Deus, estamos perdendo algo muito importante da vida. Acho que o Natal vem nos lembrar que presentear é bom. Estamos aqui para ser presente na vida do outro. Uma outra coisa que talvez o Natal nos lembre também é de que ele veio no tempo propício, na plenitude do tempo, para ser esse presente de Deus. Deus enviou seu Filho na plenitude do tempo. Isso não significa que a plenitude do tempo estava tudo ok. Não estava tudo ok. Não era um tempo confortável, não era um tempo de bonança, não era um tempo de luzes, vai dizer o texto lá em Isaías, que era um tempo de trevas, de escuridão.
Ou seja, para nós vivermos um presente, as coisas não vão estar tudo no lugar certo, em ordem. Precisamos ousar para ser presente. E esse é o tempo oportuno. Hoje, então que nesse momento possamos dar um abraço aconchegante, cheio de valor, cheio de significado, cheio de amor, que possamos fazer o bem a alguém, cheio de amor, cheio de propósito, que de repente a gente não está em condições de fazer, mas faça o seu melhor, dê o seu melhor, a iniciar da sua família, da sua casa. E a gente vai perceber que se esse clima se estender para a vida, realmente as coisas vão começar, serão frutos dessa boa semente, sabe? Desse coração que está em paz, que semeia em paz, e daqui a pouco a colheita disso que foi semeado será essa prosperidade. Será uma vida abençoada, uma vida onde tudo à sua volta vai ganhando contornos de céu, vai ganhando contornos divinos, porque em você nasceu, em você o Natal está lá presente, lhe fazendo presente, né? Você é muito, muito rico. Rico não só para entender e compreender, mas, sobretudo, rico para viver. Para viver. Se o Natal não for tão somente uma data a qual nós celebramos, mas o Natal for uma vida a qual vivenciamos. Realmente, Jesus nasceu na vida desse indivíduo. E aí, valeu a pena, sem falar que esse está conhecendo Deus como Deus precisa ser conhecido. Amém. Amém. Pastor Genilton, Natal é nascimento de Jesus. Jesus é o cerne do Natal, mas eu gosto de entender que há uma mensagem sobre família muito forte em tudo aquilo que o mundo proclama. Não é o que os cristãos proclamam, é o que o mundo proclama. Há uma imagem que corre em todos os tempos de uma mulher grávida com um homem do lado, indo a uma cidade, caminhando, e essa imagem ela é viva em muitos lugares, em muitos quadros, em muito pôster, né? Um jumentinho, uma família andando. Depois há uma imagem de um bebê numa manjedoura e um casal em volta da manjedoura, um homem e uma mulher. Um bebê está ali no meio. O bebê é um símbolo de família e de continuidade de vida que ela está explícita de uma maneira muito, muito sublime ali nas imagens que vamos dizer assim, que é divulgado e que corre o mundo a respeito do Natal. E sempre quando eu vejo uma postagem, um cartão postal, desde que eu sou pequeno, a gente ganhava muito cartãozinho no tempo do Natal, as folhinhas, os calendários, sempre tinha aquela imagem de um bebezinho no presépio e de um casal ali ao lado, a família, de visitas e de presentes. Essa é uma imagem que o mundo, mesmo aqueles que proclamam ou que divulgam a destruição da família, eles vão ter que usar uma expressão assim que é um tanto pesado, tanto forte, a famosa frase de Zagallo, vocês vão ter que engolir essas imagens, porque não tem como. Isso não tem como tirar isso. Para aqueles que criticam o Natal, é uma opinião pessoal, é minha opinião, mas aqueles que criticam o Natal e acham que os cristãos não deveriam comemorar o Natal, ou que não deveria divulgar essa data, celebrar essa data com alegria, com luzes, com árvore, depois Deus na sua eternidade tão perfeito que ele proveu e ele moveu o que ele quis para que essa data ficasse fixada no nosso coração, no coração da humanidade. E há um mercado. Há empresas, por exemplo, de refrigerantes que exploram as cores, né, tentam colar a imagem do Natal, as marcas, e não só pequenas e poucas empresas, são muitas, todo mundo faz isso. Há um mundo comercial muito forte, a cidade está tomada por um movimento e a compra, o mercado, a compra de presentes, ela é muito grande. Isso, eu diria assim, com todo esse poderio e com tudo aquilo que acontece, com toda movimentação financeira, eu diria que isso ainda é irrelevante perto do verdadeiro sentido do Natal, que é a pessoa maravilhosa de Jesus. E nós, os cristãos, nós celebramos o Natal, mas nós celebramos o Cristo do Natal, o Jesus do Natal.
Deus abençoe. Feliz Natal a você. Né? Se a gente não tiver a oportunidade de fazer um especial aqui de Ano Novo também, já um feliz Ano Novo. Né? A expectativa do Ano Novo ela é grande na nossa vida. Deus abençoe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve ainda. Obrigado, pastor. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Deus abençoe a sua vida. E eu quero continuar com essa parceria aí. A gente sempre estando aqui trocando ideia, pastor. Top demais. É um prazer sempre estar aqui e conversar com você. É bênção, bênção. Poder também estar com as pessoas que a gente nem conhece, né? Mas poder dividir esse tempo é coisa boa demais, boa demais. Gente, top. Feliz Natal. Deus abençoe. Jesus, Emanuel, Deus conosco. Ele pode viver contigo, estar contigo. Um abraço. Fui!